Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Amém? Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, de 14 a 21. Esse é o texto da nossa meditação essa manhã. Que nós possamos continuar juntos na mesma fé, no mesmo Espírito, unidos de alma em Cristo Jesus, agora para aprender a sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 4, de 14 a 21. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, e que vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Irmãos, o presbítero Felipe ele já orou pela meditação, pela mensagem. Vamos seguir na nossa exposição. Em 1974, um conhecido cantor da época, chamado Raul Seixas, ele compôs uma canção chamada Medo da Chuva. A canção dizia às pessoas mais próximas dele se era um recado para a sua ex-esposa, porque ele tinha iniciado um outro relacionamento sem ter terminado aquele. Então, nessa canção ele prega que o amor não deve ser eterno, propondo que a felicidade não pode estar em ter amado somente uma vez, mas talvez em se permitir amar outra vez, ter outro relacionamento. A música ela é um incentivo à liberdade, a mensagem central dela é o desapego, e você viver uma vida sem compromisso, viver livre. Eu posso entrar num relacionamento, se der certo, ok, se não der certo eu saio e entro em outro e aí está tudo bem. Ele fala na letra da sua música: é pena que você pensa que eu sou o seu escravo, dizendo que eu sou o seu marido e não posso partir. Outro trecho da música ele diz: eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira, que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Ele disse: porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. E agora ele, em um outro relacionamento, ele diz: hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Meus irmãos, depois de ter sido aconselhado a ficar nesse relacionamento, mesmo assim ele insistiu e constituiu esse outro relacionamento. Mas com esse seu pensamento, ele fez isso depois com um terceiro relacionamento, fez isso depois num quarto, fez isso depois num quinto, e se talvez Deus não tivesse cessado a sua vida aqui na terra, teria outros mais. Raul Seixas, todo mundo, quem conhece a época, sabe que ele não é um exemplo para ninguém. E esse exemplo desse cantor mostra um pensamento, hoje em dia, de muita gente. Hoje em dia as pessoas são assim, elas não assumem compromisso, elas não querem viver em regras, elas são individualistas, elas acreditam que ninguém deve se envolver em sua vida, não deve opinar na vida delas, que não deve se meter em suas decisões.
Meus irmãos, e se algum irmão tem esse pensamento aqui, ou qualquer irmão que tenha a intenção de entrar em uma igreja genuinamente evangélica, se você não aprender nada, você coloque isso no seu coração. Estar na igreja é o pior lugar para você que não gosta de dar satisfação para o outro, para você que não gosta de que alguém se meta na sua vida, para você que não gosta de ser admoestado, para você que não gosta de ver alguém passando por uma necessidade espiritual, financeira, ou seja lá de qual for, um irmão, e não vai se envolver. Isso é fruto de um pensamento pós-moderno que diz que não existe verdades absolutas. Eu entro e saio em um relacionamento a hora que eu quero. Então, se não tem um padrão de verdade, ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Ninguém tem direito de opinar na vida de outra pessoa. Cada um vive o seu compromisso individualmente e ninguém se envolve uns com os outros. Meus irmãos, infelizmente, esse tipo de pensamento, ele tem adentrado inclusive a igreja. Muitos irmãos, por exemplo, ao ser confrontado pelo um diácono, por exemplo, porque o comportamento do seu filho não está de acordo no culto, ou alguma coisa nesse sentido, acha ruim. Esquece de que aquele irmão, o diácono, ele ocupa um ofício que lhe foi dado pelo Rei Jesus. E é tão importante quanto o ofício do Sagrado Ministério. Às vezes nós não gostamos também quando nós somos confrontados por algum membro da igreja por nossas ausências, por exemplo, ou por algum outro tipo de pecado. Como eu falei, meus irmãos, a igreja, para você que não gosta desse tipo de confronto, é o pior lugar para você estar. Só para citar apenas um texto, eu peço que os irmãos abram lá em Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13. Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, o antídoto para isso é o quê? Exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. É urgente quando aparece a demanda, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O texto, meu irmão, fala que não deve haver um coração perverso entre os irmãos. E como é que eu vou identificar que se existe um coração perverso no meio da igreja? Nós precisamos de uma verdade, nós precisamos de um parâmetro. Nós sabemos que esta é a palavra de Deus. Os crentes devem admoestar uns aos outros. E é o que Paulo está fazendo aqui no início dessa carta aos Coríntios. Na verdade, ele já está terminando aqui, é o primeiro bloco de exortação, que é sobre as divisões. Aquela preferência que os coríntios tinham em torno de pregadores. Apesar de Paulo, de Pedro pregarem o mesmo evangelho, mas eles estavam com essas preferências. E no final disso, Paulo, ele dá uma bronca bem dura na igreja. Ele chega até ser irônico. Para nossa melhor meditação, nós devemos lembrar de que Paulo, ele foi o fundador dessa igreja em uma das suas viagens missionárias. Mas ele, no capítulo, um pouquinho atrás aí, no versículo 10 do capítulo 4, Paulo, ele exorta de forma dura aos coríntios. Ele vai dizer: nós somos loucos por causa de Cristo Jesus e vós, sábios em Cristo. Os coríntios já estavam se achando autossuficiente, melhor. Nós fracos e vós fortes, vós nobres. Ele diz: vocês já estão se achando reis e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, nós somos esbofeteados e nós temos morada certa e nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, bendizemos. Quando nós somos perseguidos, suportamos. Como caluniados, procuramos a conciliação. E até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. E vocês estão aí se achando os melhores.
brigando em torno de preferência por pregadores. E aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, Paulo vai explicar por que ele usou esse tom. Então, já que Paulo está exortando, já que nós vimos à luz das Escrituras, como o autor de Hebreus nos recomenda que nós temos o dever de exortar, nós podemos pegar essa passagem aqui como um modelo de aconselhamento bíblico, e esse é o título da nossa meditação, um modelo de exortação. E nesse modelo de exortação que Paulo deixa para nós aprendermos, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, que a exortação ela precisa ser movida pelo amor. Ao usar as ironias para repreender os coríntios, em dizer vocês já são sábios, vocês já são reis, vocês já se acham independentes, Paulo deixa claro que suas intenções são amorosas. Ele não quer envergonhá-los, mas sim admoestá-los, a corrigi-los como filhos amados. Ele vai dizer no verso 14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo tinha um amor paternal pelos coríntios, pois ele era o pai daquela igreja, ele havia gerado espiritualmente aquela igreja. E esse cuidado paternal, Paulo fala também aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, ele vai dizer, e sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tanto os coríntios como os tessalonicenses, ele fala com eles como filhos amados. Portanto, meus irmãos, aqui a figura do amor paterno, que leva à correção, e é assim que nós devemos proceder quando nós vamos exortar alguém, é o que o autor de Hebreus também está falando, que vai falar também para a gente. Ela é uma figura enfatizada nas Escrituras. Como eu falei, o escritor de Hebreus, ele vai dizer, por exemplo, que se os crentes, que o fato de eles serem disciplinados pelo Senhor era sinal de amor de Cristo, e de que que Cristo os tratava como filhos, e que se caso eles não fossem disciplinados, era um mau sinal, era o sinal que Deus os tratava como bastardos. No livro de Provérbios 3:11, é a passagem onde o escritor de Hebreus tira essa exortação, está escrito, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A ideia aqui, meus irmãos, é muito clara. Se um pai que quer bem o seu filho, se ele não priva da vara para exortá-lo, para corrigi-lo, e muitas das vezes com vara, e é isso aqui que o escritor de Hebreus está afirmando, e nós vimos também em Provérbio, e nós devemos fazer isso dessa forma. Por isso, mesmo, a exortação em amor, ela não é aquela visão romântica da coisa que vai deixar o pecador confortável no seu pecado, e você não vai tocar na ferida. Você às vezes precisa, mesmo em amor, ser duro, como Paulo está sendo aqui. Muitas das vezes você precisa até mesmo ser irônico, como Paulo foi. A ironia de Paulo, que poderia ser interpretado como os coríntios como uma tentativa de ridicularizar aqueles irmãos, não tinha essa intenção. Na verdade, Paulo usa a ironia para que aquela igreja, aqueles irmãos refletissem a insensatez dos seus pensamentos. É para isso que a ironia serve, e ela pode ser usada na exortação. A ironia, ela é um recurso de linguagem que leva o interlocutor a compreender o quão absurdo é o seu pensamento. Portanto, a ironia de Paulo aqui, que poderia ser interpretada pelos coríntios como uma tentativa de ridicularizar aquela igreja, aqueles irmãos, ele vai dizer, não tinha essa ideia. Ao contrário, Paulo quer que eles reflitam sobre a sua insensatez, sobre o modo que eles estão vivendo ali, sobre as suas preferências de pregadores. Paulo diz, olhe, meus irmãos, não me interprete mal.
eu não quero o mal de vocês. Eu estou admoestando vocês como filhos amados. Eu quero que vocês tragam à luz a lucidez de vocês. Eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês compreendam o que eu estou dizendo, que o caminho de vocês estão andando é errado. Admoestar aqui é uma palavra grega que significa colocar na mente. E é essa a tarefa do conselheiro bíblico. No verso 15, Paulo vai continuar dando essa ênfase no amor paternal. Ele vai dizer: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A palavra grega que aparece aqui na sua Bíblia de preceptores, na verdade, no português, o significado dela é pedagogo. O pedagogo, ele era um escravo, ou até mesmo um homem livre, que ele era contratado para acompanhar filhos de pais ricos ou bastardos, que eles assumiam, de certa maneira, ali a função do pai. No caso de filhos bastardos, eles supriam ali a ausência do pai e deveriam corrigir aquela criança, deveriam instruir aquela criança, livrar dos perigos e das más influências. Neste caso, Paulo está falando aqui, ainda que vocês tivessem vários pedagogos, e o pedagogo, por melhor que fosse, por mais bem intencionado que fosse, não se comparava com o pai, aquele que o gerou, aquele que tem o cuidado amoroso. O pai, ele não é contratado, o pai tem um outro vínculo. O vínculo para corrigir do pai é o vínculo em amor, não é para cumprir apenas uma função que lhe foi lhe dada. Então a ideia de que Paulo está dizendo aqui, por mais que vocês tivessem muitos outros mestres, e eles tinham, inclusive tinham preferência por eles, e poderiam instruir biblicamente também, ele está dizendo: mas pai, vocês só têm um, e sou eu. E eu falo como alguém que vos gerou espiritualmente. Meus irmãos, para exortar biblicamente, nós precisamos fazer isso movido pelo amor, como um filho ama seu pai. Tem muita gente que diz: eu sou sincero, eu sou honesto, eu sou direto, e confunde sinceridade com grosseria e falta de educação na hora de corrigir. É possível, meus irmãos, ser firme, ter um confronto direto, ser duro à luz das Escrituras, mas ao mesmo tempo com educação. Infelizmente, muito das nossas repreensões, elas não são fruto de um amor genuíno. Às vezes nós estamos mais preocupados em enfatizar a nossa superioridade. Às vezes nós confrontamos por inveja, ou para mostrar que nós somos mais santos do que os outros, até mesmo para exibir conhecimento, para a nossa própria glória, para promover a autojustiça, defender o esposo, o filho, o marido, defender a nossa causa, ou simplesmente para descarregar a nossa raiva. E muitas vezes, mesmo, a nossa admoestação, ela tem a ver com aquilo que a gente pensa, não com aquilo que diz as Escrituras. O aconselhamento, ele deve ser feito com amor, para exaltar a glória de Deus. Eu estava fazendo o curso na Escola de Oficiais do JMC, nessa matéria de aconselhamento bíblico, nos foi dado para ler parte do livro de Lu Priolo, que fala sobre aconselhamento bíblico. Tem um trecho que eu achei muito interessante, eu separei aqui para compartilhar com os irmãos. Ele fala: às vezes, quando estamos em um conflito, e aqui é um irmão que está aconselhando o outro, mas que tem interesse entre si ali, eles têm um litígio. Às vezes, quando nós estamos em um conflito, podemos perder de vista o fato de que defender a nossa reputação não é a coisa mais importante. Glorificar a Deus, falar a verdade, edificar a outros, encontrar uma resolução bíblica para a questão, e o mais rápido possível, com o mínimo de pecado, deveria superar os nossos desejos de defender a nossa reputação.
Meus irmãos, isso se aplica na prática com um exemplo que eu achei muito interessante, fazendo um outro curso de aconselhamento bíblico na Igreja Batista, quando eu, o presbítero Isaías, o presbítero Felipe e os pais da Manu estavam lá presentes conosco. E o reverendo Wallace Juliari fala o seguinte, sendo bem resumido aqui: a mãe está limpando a casa e acabou de limpar, na verdade o filho começa a se alimentar ali, e ela fala: filho, vai se alimentar em outro lugar, porque você vai derramar o que você está comendo aqui, vamos colocar um açaí do Titonho, que mancha tudo, e aí vou ter que fazer tudo de novo. O filho desobedece e vai lá e faz exatamente o que a mãe não deixou de fazer, e a mãe começa a exortar o filho. Como diz a música aqui, né, do cantor que acabei de ler: você pensa que eu sou sua escrava? Eu passo o dia todo trabalhando e tenho que fazer e refazer isso de novo. Você pensa que eu sou sua funcionária? Agora eu vou ter que fazer tudo isso aqui, eu tenho mais o que fazer. Meus irmãos, quando, na verdade, se deveria dizer: você desobedeceu primeiramente a Cristo e a sua mãe, e por isso você pecou, e por isso você vai ser disciplinado. É isso que o autor está querendo dizer aqui. Promover a glória de Cristo deve ser o mais importante. E se nós temos isso em mente, meus irmãos, certas discussões elas nem entram em pauta, porque não tem nada a ver. Às vezes é só para promover a nossa autojustiça, é só para a gente querer defender a nossa causa. Qualquer exortação que não proceda de amor, meus irmãos, ela é pecaminosa. E se você quiser repreender corretamente, você precisa lembrar que você precisa ser movido pelo amor. Paulo vai mostrar mais como você deve exortar corretamente. E o nosso segundo ponto o primeiro ponto é: você precisa ser movido pelo amor, e o segundo ponto é: vivendo de forma coerente com a sua exortação. Paulo vai exortar os coríntios agora aqui a imitá-lo no verso 16. Ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Sabemos, meus irmãos, que Paulo não se considera o último padrão a ser imitado. Paulo aqui não está... E por que então, né, se Paulo fala que eu sou os piores dos pecadores, ele está dizendo: então me imitem? Primeiro de tudo, nós devemos lembrar que ele está usando aqui a figura do pai. Então ele fala: sabedores de que eu sou o pai espiritual de vocês, que tendo gerado vocês em Cristo, eu peço que sejam meus imitadores, como um filho imita seu pai. É nesse contexto que ele quer dizer aqui. Cabe a vocês seguirem meu exemplo. A palavra imitador aqui vem do verbo grego, que na palavra portuguesa é mimiteis. Que nós estudamos, inclusive, na escola, chama de mimetismo, né, que é um mecanismo que alguns animais, o mais conhecido deles é o camaleão, ele usa para se camuflar a sua aparência ali, conforme o ambiente, para a sua proteção, para a sua alimentação. E Paulo está dizendo assim como os animais fazem, me imite. Assim como os animais absorvem as cores do ambiente para ficar, faça isso com o seu pai. Os crentes em Corinto deveriam imitar a atitude de Paulo. E em segundo lugar, no capítulo 11, verso 1, Paulo ele vai terminar esse raciocínio aqui, porque ele continua na carta. Ele vai recomendar a mesma coisa, mas aqui ele completa o raciocínio. Ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui está o último padrão a ser seguido. Quando Paulo diz, então, para que os irmãos imitá-lo, ele não está falando isso de forma arrogante, não está dizendo, se colocando como padrão último. Ele está dizendo: me imite na proporção que eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Aquele que repreende, meus irmãos, ele não pode ser hipócrita, e ele precisa buscar caminhar em santidade, ele precisa buscar ser um exemplo. Esse é o nosso ponto aqui. Isso não quer dizer que ele não vai pecar, porque só há um que nunca pecou, nós sabemos disso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único homem que pisou aqui na terra e nunca pecou. Mas ele também não vai ser alguém que não se esforça para andar em santidade. E não vai sair aí corrigindo todo mundo com a vida de qualquer jeito. Paulo exorta aos coríntios e ordena que eles o imitassem, mas ele deixa claro que ele se esforçava para cumprir aquilo que ele pregava. E ele diz: me imitem assim como eu imito Cristo. E esse é o padrão a ser seguido. No verso 17, ainda ele vai dizer, chamando ainda essa responsabilidade para ele como um exemplo
porque ele imita Cristo. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Meus irmãos, quando eu vou fazer uma meditação, uma das coisas que eu sempre faço é pegar vários textos bíblicos de outras referências e comparar para ver qual que fica melhor com o raciocínio. E aqui na Nova Versão Internacional representa melhor. Ele vai dizer: por esta razão estou enviando a vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, que está de acordo com o ensino por toda parte e de todas as igrejas. E essa tradução reflete melhor o raciocínio aqui. Paulo envia Timóteo como seu filho amado e fiel no Senhor, para dizer, para vocês lembrarem dos meus caminhos em Cristo Jesus. Para lembrar como eu ensino em toda a igreja. Timóteo era um dos mais importantes colaboradores de Paulo. Paulo chama como filho amado. A mesma expressão que ele está usando aqui para a igreja de Coríntios. Ele chama também de fiel no Senhor. Isso significa principalmente que ele está na sua união com Cristo. Ele é um crente. A expressão no Senhor propõe a doutrina da união mística com Cristo Jesus. Timóteo, ele é o portador dessa carta, mas ele tem uma outra missão, além de simplesmente ser o carteiro, vamos dizer assim. Ele está sendo enviado para Paulo para ajudar aqueles irmãos a lembrar do ensino de Paulo. É isso que ele fala no verso 16. Eu peço que vocês sejam meus imitadores. Por essa causa, ele fala, por isso eu estou enviando Timóteo. E quando ele chegar aí, ele vai lembrar a vocês dos meus caminhos, o meu testemunho, o meu modo de viver, imitando a Cristo. Paulo diz, Timóteo vai chegar aí, e ele vai lembrar vocês, porque pelo jeito vocês se esqueceram quais são os meus caminhos, como eu vivo, a minha dedicação em Cristo Jesus, a não busca pela glória, o meu sofrimento, o meu amor por Cristo, as minhas privações, o que eu sofro. Ele vai trazer um relatório para vocês, porque pelo visto vocês esqueceram. Por onde eu falo, por onde eu ando, eu falo a mesma coisa. Eu não tenho dois ensinos, eu não ensino uma coisa em Roma e uma outra coisa na igreja de Éfeso. Eu ensino a mesma coisa em todas as igrejas. No final do verso 17 ele fala, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O que ele quer dizer aqui? Porque Paulo exercia, vamos dizer assim, uma cobertura espiritual ali por todas aquelas igrejas. Ele era um apóstolo, não um pastor, vamos por assim dizer. Um pastor, ele tem autoridade ali na sua igreja local, enquanto o apóstolo, ele tinha jurisdição ali por toda a igreja cristã da época. Paulo ensinava a mesma mensagem em todas as igrejas, reafirmando a sua autoridade universal. Um exemplo disso são as cartas que são escritas, que não são dirigidas para uma igreja específica, mas para uma comunidade inteira, como nós temos de Tiago, de Hebreus, as 3 de João, as 2 de Pedro, que são chamadas de cartas universais ou epístolas gerais. Essas cartas eram dirigidas para as igrejas espalhadas ali no Império Romano. Como apóstolo de Cristo Jesus, ele tinha jurisdição sobre aquela igreja universal, podendo assim dizer, e se dirigia a todos os santos ali daquela região, que estavam espalhados por ali. E ele está dizendo, eu sempre falo a mesma coisa, colocando como uma pessoa coerente. Nosso terceiro ponto, meus irmãos, é que para exortar corretamente, você não pode ter temor de homens. Para exortar corretamente, você não pode ter temor de homens. No verso 18, aqui Paulo vai tratar mais uma vez da arrogância dos coríntios. Ele vai dizer, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. A ideia aqui é o seguinte, alguns coríntios poderiam pensar assim, está vendo? Paulo, ele é um covarde, ele não vem aqui. Paulo está mandando recado, está mandando Timóteo no lugar dele. Ele não tem coragem de aparecer aqui na nossa frente.
Ou poderiam pensar assim: Paulo não nos ama, ele está mandando o outro no seu lugar, ele tem outras preferências. É sobre isso, esse tipo de pensamento que Paulo está dizendo aqui. Então, o que esses irmãos, na verdade, estão falando mal daquele que o exorta em amor, daquele que tem um carinho, um amor de pai por aqueles irmãos. Meus irmãos, não muitas das vezes, quando nós propomos em exortar alguém, pode ser que não vai sair do jeito que a gente gostaria. Nem sempre vai ser como Davi, ao ser exortado ali pelo profeta Natan, e depois de ser confrontado ali pelo seu pecado, sua incoerência, Davi simplesmente fala: pequei contra o Senhor, e se submete à severa disciplina que Cristo baixou em sua vida. Nós temos estudado isso no livro dos Salmos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos sofrer resistência. Pode ser que nós seremos alvo de falatório, como é a passagem que nós estamos vendo aqui. Não é fácil, meus irmãos, cumprir a ordem bíblica de exortar uns aos outros. Diante da dureza de coração das pessoas, e por temor de homens, nós temos a tendência de pensar: eu mesmo não vou me envolver com fulano não, vou confrontar ele não, ou com cicrano. Muitos até pensam em ter uma conversa, quando a gente vai conversar: eu pensei em falar com ele mesmo, mas aí acaba desistindo. É melhor deixar para lá, eu não vou mexer com isso não. Por que eu vou ficar arrumando confusão para mim? Eu tinha um colega de trabalho que, na empresa que nós trabalhávamos, eram quase 600 vigilantes, e tinha muita indicação política, parente dos donos, e aí tinha às vezes que a situação era um pouco complicada, e aí a gente tinha que fazer relatório sobre aquela pessoa, geralmente quando era para demissão, e ele era bem assim do interior, tudo que ele ia falar, ele tinha um ditado popular para referendar. E ele falava assim: Rogério, não mexe com casa de maribondo não, que tu vai te esporar. Ele sempre usava esse ditado. Meus irmãos, deixar para lá o pecado do seu irmão é deixar para lá o seu pecado. Nós não somos membros do mesmo corpo? Não é isso que nós acreditamos e cantamos e somos instruídos? O pecado dele não é o seu? Você não canta dizendo: ame o seu próximo como se fosse você? Meus irmãos, quem se acovarda com medo das consequências e não vai exortar o outro, na verdade não ama o seu irmão. Ele ama a si. Isso é chamado de amor próprio, e amor próprio é pecado. Por isso, igreja, cumpra a ordenança bíblica. Não é uma escolha, não é algo que é colocado para nós como opção, é um mandamento: exortai-vos mutuamente. Mas se você tiver temor de homens, se você estiver preocupado com a sua própria glória, com o seu conforto, você não irá fazer. Você vai ficar com medo, você não vai falar. E aí nós temos dois problemas: o pecado do irmão e o seu pecado. Por amor a Cristo, igreja, por amor ao cabeça do corpo e a esses irmãos, é preciso fazer o que tem que ser feito. Pela pureza da igreja que traz a glória ao Salvador. E essa deve ser a nossa motivação, a glória de Cristo. Não importa se a casa de maribondo é grande e vai te esporar. Não importa se você vai sair de lá com marcas. O que importa é a glória de Cristo, primeiramente, e o amor pelos irmãos. Meus irmãos, e por último, nós podemos aprender aqui que você exorta corretamente estando pronto para ir até o fim do seu processo. Você exorta corretamente estando pronto para ir até o fim do seu processo. Paulo afirma aqui sobre aqueles que pensavam que ele não os amava. Paulo está mandando Timóteo. Paulo é fraco. Ele não tem coragem de vir falar aqui na nossa frente, na nossa cara.
E por isso ele está mandando recado, por isso ele está mandando outro. E no verso 19 ele vai dizer: mas em breve eu irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Nós precisamos lembrar aqui, meus irmãos, que Paulo ele está exortando de longe. Ele recebeu as informações da casa de Cloé, dizendo que o que estava acontecendo ali. Falando: Paulo, depois que o senhor saiu daqui, é problema atrás de problema. A igreja está unida ali, dividida em grupos de afinidade por pregadores. Tem um moço ali que está deitando com a esposa do seu próprio pai. Tem irmão levando outro na justiça comum, sem se submeter ao conselho da igreja. Paulo, o pessoal aqui está soberbo, o negócio aqui está desandando. Então, como já mostrei, Paulo diz: logo eu chego aí, eu vou visitar, se for da vontade de Deus, para mostrar a inconsistência desses que estão falando muito aí, mas não vive piedosamente, porque Paulo já tinha informação de como estava a igreja. Ele vai completar o raciocínio no verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É como se ele dissesse: vocês são orgulhosos, vocês falam muito. Eu quero ver se isso é verdade, eu quero ver se isso se comprova na prática quando eu chegar aí. Eu quero ver se esses faladores aí, quando nós chegarmos, vocês vão manter essa posição pessoalmente. Eu vou chegar aí, se Deus quiser. Porque o reino de Deus não tem a ver com o que vocês estão dizendo aí não, mas com aquilo que está nas Sagradas Escrituras e conforme aquilo que você pratica. E eu estou sabendo que vocês não vivem desse jeito. Paulo lembra aos Coríntios que o reino de Deus não é sobre o senhorio de Cristo. Quem vive para o reino deve viver de acordo com as leis de Cristo, com humildade, com subordinação, sem lugar para outro rei, que não seja o rei Jesus. E Paulo encerra falando de forma bem franca para aquela igreja: meus irmãos, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo não vem aqui, Paulo está mandando recado, Paulo é um medroso, mas Paulo responde: eu vou, se Deus quiser eu vou chegar aí com vocês. E aí, como é que vocês querem que eu chegue aí? Com espírito de mansidão ou com vara? Não é que Paulo ia pegar um galho de caimbé e ia chegar lá largando nas costas dos irmãos, não é isso que ele quer dizer aqui não. A vara é a disciplina. Inclusive, ele fez isso muito bem, porque nós sabemos o desfecho dessa carta. Isso que é o significado de vara aqui, é disciplina. Mas ele está dando a chance para aqueles irmãos: se houver arrependimento, tudo bem, a gente vai com o espírito de mansidão e uma palavra de conforto. Mas se não houver arrependimento, e esse é o nosso ponto aqui, eu vou até o fim no processo de exortação. Quem exorta, meu irmão, precisa estar preparado para ir até o fim no processo de disciplina. E nós estudamos aqui na quarta-feira que a disciplina ela começa quando o irmão começa a exortar um outro irmão. A disciplina que é feita em nome de Cristo Jesus, por amor, vivendo de vida uma forma coerente com aquilo que nós estamos exortando o nosso irmão. O uso da vara, da disciplina, é algo que precisa acontecer no meio da igreja. Quem cumpre a ordenança bíblica do Senhor de exortar uns aos outros precisa estar disposto, meus irmãos, a ir até o fim do processo, se for necessário. Meus irmãos, e muitas das vezes nós vamos até a primeira instância e depois a gente deixa para lá baseado em muitas coisas que nós já vimos aqui. Mas nós vamos ver isso um pouquinho melhor e aí a gente já passa para as nossas aplicações.
E o que nós podemos aprender aqui, irmãos, como aplicação prática para a nossa vida, é que alguns assuntos, eles são resolvidos melhor pessoalmente. Paulo está dizendo, eu vou aí para a gente conversar sobre isso aí pessoalmente, sobre esse problema. A internet, as redes sociais, o e-mail, eles são convenientes para certos momentos, mas nada substitui uma conversa cara a cara. Eu tenho um funcionário lá na empresa, que ele já é bem de idade, ele trata tudo assim, ele ia ser contratado, já conhecia ele da outra empresa, e aí ele precisou fazer um laudo, ele é PCD, precisou fazer um laudo médico, para a gente poder entrar na cota. E aí ele fez o laudo ali já depois do meio-dia, estava no intervalo, e eu falei, seu Valdir, o senhor pode deixar lá na caixa do correio. E ele, não rapaz, jamais vou fazer um negócio desse, eu vou entregar na tua mão, porque era um documento importante, querendo ser prático com ele. Meus irmãos, certas coisas são importantes, e não é para a gente tratar via redes sociais, alguma coisa assim. Status do WhatsApp não é para você ficar mandando indireta para o irmão. Mateus 18 fala diferente disso. Nós sabemos muito bem. Não é para ficar mandando recado para um e para outro. Nós sabemos o endereço de todo mundo aqui. Se não souber, a gente desenrola. Tem o número de telefone. Todo domingo nós estamos aqui. Tem certo tipo de conversa que é pessoalmente, é cara a cara. Principalmente, meus irmãos, quando vai envolver perdão. Precisa estar olhando no olho da pessoa, dependendo da causa, da importância. Embora, às vezes, a gente está tão apreensivo ali que a gente já faz isso mesmo via WhatsApp ou alguma coisa assim, mas eu falo, tem situações que ela é grave e precisa ser conversada antes disso. Paulo ensina aqui também a importância da transparência e da sinceridade, de verdade no aconselhamento bíblico. Ele está antecipando aos Coríntios, dizendo, eu vou aí, vou visitar vocês. E ele está deixando claro também o que está acontecendo. Ele relata todos os pecados, continuando essa carta. Paulo, ele age de forma honesta, sem ocultar as suas motivações, demonstrando transparência nas suas ações. Meus irmãos, às vezes, quando nós vamos aconselhar, quando nós vamos confrontar o irmão, nós somos desastrados e às vezes a gente acaba causando um outro problema. A gente deve ter cuidado, meus irmãos, quando for fazer isso, à luz das Escrituras. A gente deve pedir sabedoria de Deus, olhar um texto bíblico, não é da nossa cabeça que a gente faz as coisas. Se a gente estiver confiante, peça ajuda de alguém mais experiente para dar um direcionamento. Nós estudamos também isso aqui sobre disciplina na quarta-feira. E aqui, meus irmãos, eu vou demorar um pouco mais. Se você exorta alguém, o objetivo precisa ser a glória de Cristo e o arrependimento do irmão. Se seu irmão precisa cair em si e entender a gravidade do seu pecado contra Deus, é essa a sua missão. E se ele se arrepender, meus irmãos, tudo certo, glória a Deus. Agora, se ele não se arrepender, a gente precisa dar um outro passo. As coisas não ficam aí nessa instância. E o próximo passo é chamar reforço. Seja para levar o irmão ao arrependimento, seja para mediar entre vocês e verificar quem julgou certo a causa, onde tem um litígio ali entre dois irmãos, quem está certo, quem está errado. Caso não se resolva, o próximo passo é levar às autoridades da igreja, ou seja, ao conselho da igreja. Embora isso aqui não se aplique em todos os casos, mas a menos que, se você deve buscar o conselho de pastores em casos onde você não consiga resolver com outros irmãos. Mas essa instância precisa acontecer também, e aqui a gente para, meus irmãos, na maioria das vezes. Chame 2 ou 3 testemunhas
E essa testemunha que você vai chamar não é seu melhor amigo para defender a sua causa, não. É alguém ali que imparcial, que vai poder julgar melhor a causa. E caso o irmão não se arrependa, revelando o incorrigível quanto mais, a última instância deve ser seguida. Ele deve ser se convidado a se retirar e declarado gentil e publicano, como ordena Jesus em Mateus 18. Meus irmãos, isso não é uma invenção da igreja presbiteriana, isso não é uma invenção do conselho da igreja, não. É Jesus que ordena. Quem não está vivendo como servo de Deus, quem não aceita a repreensão, ele não deve tomar parte do corpo de Cristo. Ele precisa ser tratado, como Paulo vai fazer aqui, no próximo capítulo, ele precisa ser entregue a Satanás, para que a sua alma seja salva lá no dia do Senhor. É difícil, meus irmãos, de fazer isso. É duro. Mas é para a glória do Senhor. Paulo, ele está aqui preparando o caminho, porque ele vai falar no capítulo 5 agora aqui. Paulo leva a sério a disciplina, meus irmãos. Mas veja, por conta daquilo que eu falei na introdução, da influência do individualismo e temor de homens, muitos até tomam o primeiro passo em exortar o irmão. Aí o irmão não se arrepende, aí diz, eu já fiz a minha parte, agora é com ele e Deus. Não, meu irmão, você não fez, você deixou o trabalho pela metade, você precisa ir até o fim, porque isso aqui é muito sério, se trata de pecado no meio da igreja. Se você sabe que alguém está em falta e você já exortou e essa pessoa não se arrependeu, quando você comunica os pastores da igreja, quando você pede ajuda, você está seguindo a outra instância. Agora, quando não, meus irmãos, é outro pecado, você está sendo conivente, na verdade, com o pecado desse irmão. Aquele irmão que você diz que é unido de corpo, de alma, de coração. Aquele irmão que é membro daquele mesmo corpo. É como se você estivesse vendo sua mão indo para ali, para a serra do açougueiro, que vai partir no meio e você não fizesse nada. Não se preocupar com o pecado do seu irmão, é não se preocupar com o seu. Ver o seu irmão indo para o caminho da perdição e ver você indo para o caminho da perdição. Você é responsável por isso, meus irmãos. Às vezes a demanda cai para você e é você que tem que seguir os passos. Isso, infelizmente, é muito comum em nossas casas. Raramente na igreja, mas nós já vimos isso, pela glória do Senhor, mas raramente nós vimos seus pais levando seus filhos ao conselho da igreja, quando não consegue mais lidar com eles. Muito raro isso acontece, meus irmãos. Eles já tentaram exortar, já tentaram disciplinar, já tiraram ali as brincadeiras, já tiraram o computador, já tiraram o videogame, já tiraram o celular. Não, o celular não pode tirar. Deixa o celular. E aí o filho não muda. O menino continua do mesmo jeito. Meus irmãos, antigamente, no Velho Testamento, os pais pegavam os filhos rebeldes e levavam aos anciões da igreja. E se a acusação fosse verdadeira, aquele filho era apedrejado para eliminar o pecado do meio de Israel. Era o pai que levava. Graças a Deus, meus irmãos, o filho perfeito já foi apedrejado e foi morto, foi pendurado em uma cruz. Hoje nós não precisamos mais apedrejar os nossos filhos. Mas nesse contexto todo foi a única coisa que foi tirada. Ainda existe anciãos na igreja, que na verdade é o conceito, a palavra raiz de presbítero, de pastores. Ainda existe filhos rebeldes no meio da igreja, ou não?
A única coisa que sumiu nesse cenário todo aí foi os pais levando os filhos para ser tratado, porque não conseguiram mais. E aí muitas das vezes ele diz assim: irmão, fala lá com meu filho, sabe? É melhor você falar, porque santo de casa não faz milagre. Meu irmão, o santo não faz milagre porque o santo se acovardou. Porque o milagre vai acontecer, ou ele se arrepende ou ele se retira. O reverendo Warley tem uma frase muito interessante que eu nunca esqueci. Ele fala: como é triste ver o meu filho no inferno e saber que eu contribuí para ele estar lá. E muitas das vezes, meus irmãos, isso acontece porque nós não levamos até o fim a disciplina, deixando de disciplinar os nossos filhos em última instância. A importância de seguir até o fim na disciplina bíblica, ela é essencial para a vida da igreja, para tratar um pecado. Pais que interrompem o processo, que não envolve a igreja, não ama verdadeiramente o seu filho. Ama a si. Da mesma forma, isso acontece, meus irmãos, com casais. Eles tentam resolver tudo sozinho e não conseguem. E devem buscar um conselheiro, devem buscar ajuda, devem buscar alguém para intermediar. Mas muito para não expor o seu casamento, deixa quieto. E aí, muitas das vezes, começa os litígios na frente de todo mundo. Ou começam os desentendimentos, principalmente na área financeira, e cada um decide a sua vida. Ou como tem vários casos, já começa a ter uma agressão ou coisa nesse sentido, aí você começa a passar vergonha. Aí começa a doer no bolso. Aí outras pessoas começam a ver. Aí muitas das vezes é quando você vai pedir ajuda. Ou simplesmente para comunicar: nós nos separamos. Meus irmãos, porque não buscaram ajuda a tempo. Muitas das vezes isso acontece. Porque se alguns levassem essa notícia a alguns irmãos que poderiam ajudar com antecedência, talvez tivesse havido arrependimento. E o casamento iria continuar para a glória de Deus. Eu falo isso, meus irmãos, como uma testemunha disso. Muito tempo atrás mesmo, eu tinha uma crise muito grande no meu casamento com a Wanda, que a gente não conseguia se entender basicamente em nada da vida. E eu falo isso aqui, esse testemunho, principalmente para louvar a Deus e agradecer de público, mais uma vez, um casal que se dispôs, que foi o diácono Edinaldo e a irmã Dulce. Eles tinham uma vizinha na época, a irmã Mandu saía do trabalho e chegava lá por um bom tempo, onde a igreja nem tinha essa mentalidade de aconselhamento bíblico, mas com a graça de Deus, os mandou lá e passaram um bom tempo nos acompanhando, intermediando nossos conflitos. Mas eu não sei de que forma essa notícia chegou no ouvido deles. De certeza não foi eu que fui procurar ajuda, mas o ponto aqui é de que alguém com um conselho bíblico pode colocar na mente o quão insensato você está sendo e você entender o seu pecado e consertar aquilo que você estava fazendo de errado. Não deixamos, meus irmãos, de procurar ajuda, isso em qualquer causa da nossa vida. A igreja está aqui, e se tem uma coisa que eu louvo a Deus pela vida da terceira igreja, que ela não é independente do conselho. Muitos irmãos têm aconselhado, têm exortado, têm visitado, têm confrontado, têm animado. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Mas a intenção da mensagem aqui é continuar incentivando aqueles irmãos, continuarem a procurar ajudar uns aos outros, continuarem a seguir diante daquelas suas visitas, as exortações, onde não se foi resolvido, ir até a última instância.
Porque, meus irmãos, no fundo, o que está em jogo é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos procurar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, porque como nós lemos aqui pela manhã, como nós já estudamos no livro do Êxodo, nós somos um povo rebelde e contradizente. E o tempo todo Tu estás intervindo para tabernacular conosco. Mas nós estamos num mundo caído, ó Pai, e temos o pecado em nossa carne, em nosso sangue, em nossas ações, em nossos pensamentos. E quando isso acontece, aqueles que, como teu servo Paulo fala aqui, que estão sendo salvos, deve confrontar à luz das Escrituras aqueles que não estão andando de acordo com a palavra do Senhor. E muitas das vezes, ó Pai, nós deixamos de lado, nós nos acovardamos. A nossa oração aqui é que a Tua igreja continue, ó Pai, fazendo o que tem feito. Aqueles irmãos que de repente têm sido desmotivados por vários motivos que citamos aqui a não fazer isso. Lembre-se que a glória maior é para o cabeça, é para Cristo Jesus, aquele corpo que precisa estar muito bem ajustado. E que nós possamos fazer isso, ó Pai, com amor. Que nós possamos a cada dia mais buscar a santificação para ter uma vida coerente com aquilo que nós vamos confrontar. E que nós possamos estar dispostos a ir até o fim para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Tu és bem-vindo aqui.